Escolher os seus pensamentos é uma habilidade do mesmo jeito que você escolhe a roupa que você vai vestir todos os dias. Você precisa aprender a escolher aquilo que você vai deixar permanecer na tua cabeça. Porque se você quer controlar a tua vida, então você precisa trabalhar a tua mente. Porque se você não aprende a dominar os teus pensamentos, eles vão continuar criando problemas para você. Oi, eu sou a Nai e aqui eu compartilho minha visão de mundo, as coisas que eu observo, aquilo que eu estudo e tudo que eu acredito que pode te ajudar, né, a você a se tornar uma pessoa melhor e construir uma vida com mais consciência. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de me seguir aqui, ativar o sininho e também me segue lá no Instagram, porque lá eu apareço com muito mais frequência, né? Eu compartilho bastante coisa do meu dia a dia. Agora eu quero que você pense comigo numa coisa que parece muito simples, mas que muda completamente a maneira como você vive. Em que momento você aprendeu que tudo aquilo que aparece na tua cabeça merece ser tratado como uma verdade? A maioria das pessoas vive exatamente assim. Um pensamento aparece e imediatamente ele começa a governar o corpo dela, a emoção dela, a decisão dela, sem existir nenhum intervalo para perguntar se aquilo faz sentido, da onde aquilo veio, se existe alguma evidência real sustentando o que ela acabou de pensar. Por quê? Você acorda e aí você pensa, eu não vou conseguir. E em poucos segundos você já está sentindo medo de uma coisa que você ainda nem tentou. Alguém demora para responder a tua mensagem e aí a tua cabeça começa a construir uma história sobre rejeição, né? Às vezes você vê uma pessoa mais nova conquistando alguma coisa que você gostaria de conquistar e aquilo que era apenas uma imagem no teu celular vira uma conclusão sobre a tua vida inteira. Como se de repente você estivesse atrasada, né? Como se você estivesse escolhido tudo errado na tua vida, como se você precisasse correr atrás de alguma coisa que você nem sabe se você realmente quer. E o que eu acho mais perigoso é que depois que você passa anos vivendo desse jeito, você para de enxergar esses pensamentos como interpretações e começa a tratá-los como características suas. Você não diz mais, eu estou insegura sobre isso. Você fala, eu sou insegura. Você não diz, eu estou com medo de tentar. Você fala, eu sou uma pessoa medrosa. E, sei lá, você fala, eu ainda não aprendi a fazer isso. Você conclui que você não é boa nisso. Percebe como a linguagem vai transformando o estado temporário numa identidade interna? Só que pensamento não é identidade. Pensamento não é ordem. E pensamento também não tem que ser uma profecia sobre você. Às vezes, ele é apenas medo tentando proteger você de alguma coisa nova. Às vezes é alguma memória antiga que ela foi ativada por alguma coisa que aconteceu. Às vezes é uma frase que você escutou tanto durante anos da tua vida que hoje parece que nasceu dentro da tua própria cabeça, quando na realidade você só aprendeu a repeti-la muitas vezes. E é por isso que eu acho que aprender a observar a própria mente deveria ser uma habilidade básica. Porque você não precisa controlar o aparecimento de cada pensamento para começar a ter mais domínio sobre a tua própria vida, mas você precisa aprender a decidir o que vai fazer depois que aquele pensamento aparece, né? Porque você pode pensar, isso aqui vai dar errado, né? Eu não estou pronta para isso. E ainda assim perguntar o que exatamente pode dar errado? O que você consegue preparar, né? Qual que é o próximo passo possível? Você pode sentir medo e ainda assim entender que sentir medo não é uma orientação automática para você parar o que você está fazendo. Você pode perceber uma insegurança e ainda assim decidir que ela não vai participar da tua decisão final. E é aqui que existe uma diferença enorme entre ter um pensamento e ser governada por esse pensamento. Porque eu vejo muita gente tentando controlar absolutamente tudo ao teu redor, enquanto ela deixa a própria cabeça completamente sem supervisão. Porque a pessoa ela quer controlar tudo o que os outros pensam dela, ela quer saber antecipadamente se alguma relação vai de fato funcionar, ela quer ter certeza de que uma decisão vai dar certo, ela quer garantir que ninguém vai rejeitar, ela quer prever como que o futuro vai acontecer. Ela passa horas tentando encontrar segurança em coisas que simplesmente nunca estiveram sob o controle dela. Só que enquanto você tenta controlar o mundo inteiro, a tua mente está criando 5 histórias por minuto e você acaba acreditando em todas elas. Sei lá, alguém muda o tom de voz com você e aí você já pensa que você fez alguma coisa errada. Ou sei lá, o teu parceiro ele tá mais quieto naquele dia e você começa a interpretar aquilo ali como um afastamento. Um projeto que você está se dedicando, ele demora muito mais tempo do que você imaginava e a tua conclusão vira, eu não tenho capacidade para fazer isso. E talvez agora você possa até estar pensando, eu sou assim mesmo, eu realmente penso demais. Mas será que você pensa demais ou você só reage demais aos seus próprios pensamentos? Porque pensar de verdade exige uma coisa que quase ninguém mais quer fazer, que é parar. Você precisa criar um espaço entre aquilo que surgiu na tua cabeça
e a resposta que você vai dar para aquilo. Porque sem esse espaço, você não está mais refletindo, você está apenas reagindo ao primeiro impulso que apareceu na tua frente. É aqui que eu quero entrar numa parte que talvez seja um pouco desconfortável para algumas pessoas ouvirem. O silêncio, ele não é teu inimigo, tá? Você precisa entender isso de uma vez por todas, porque nós estamos vivendo na geração mais viciada em dopamina barata que existe, e talvez você nem perceba o quanto isso já afetou a tua capacidade de ficar sozinha com você mesmo, porque às vezes você entra no elevador e aqueles poucos segundos já parecem longo demais para você. Então, a tua mão automaticamente vai para o celular, porque o celular já faz parte do nosso corpo, né? Sei lá, às vezes você está esperando uma pessoa chegar e em vez de simplesmente você olhar ao redor, observar o ambiente ou ficar alguns minutos consigo mesma, você vai lá e pega o celular de novo. Ou simplesmente você vai no banheiro e você leva o celular. Você não consegue simplesmente sentar por 5 minutos porque imediatamente você pega o celular, assiste alguma coisa. Você tenta fazer qualquer coisa que impeça o silêncio de chegar para você. E talvez você olhe para isso e pense: ah, mas isso é só um hábito, isso é só um entretenimento. Mas muitas vezes isso pode ser uma fuga, porque no momento em que o barulho acaba, você começa a escutar aquilo que você passou o dia inteiro tentando evitar. Talvez seja aquela conversa que você sabe que você precisa ter, talvez seja a insatisfação com o trabalho. Talvez seja uma preocupação com o dinheiro que você continua empurrando, talvez seja a percepção de que a tua relação não está bem. Talvez seja aquela sensação incômoda de que você poderia estar fazendo mais com a tua própria vida e você não está fazendo. Só que antes desse pensamento conseguir chegar até o final, você vai lá e abre o Instagram, você pega o celular. E aquilo ali, ele some por alguns segundos. Mas não é porque você resolveu, você só colocou um estímulo em cima daquele problema. E aí, depois de meses fazendo isso, depois de anos fazendo isso, você fala: ai, mas eu não sei o que está acontecendo com a minha vida, eu não sei o que está acontecendo comigo. Quando talvez existe uma parte sua que sabe exatamente o que está acontecendo. Você só nunca fica tempo suficiente em silêncio para deixar essa resposta terminar. Preciso que você entenda uma coisa muito importante. Talvez o silêncio ele não esteja criando o desconforto que você sente. Talvez ele esteja apenas revelando aquilo que o barulho ainda consegue esconder. Pensa que é como se existisse um alarme tocando dentro da tua casa e aí você colocasse uma música alta o suficiente para você não ouvir aquele alarme. Enquanto a música toca, parece que está tudo bem, mas aí quando você desliga esse som, o alarme ele reaparece. Você não pode culpar o silêncio, porque ele não criou o problema, ele só tirou aquilo que estava abafando. E talvez muita gente esteja fazendo exatamente isso com a própria vida. A pessoa, sei lá, ela ficou triste, aí ela vai lá e pega o celular, ela assiste um vídeo. Ela fica ansiosa, ela procura um estímulo, ela vai comer, vai descontar na comida, ela vai pegar o celular de novo. Ela ficou sozinha por alguns minutos, ela vai lá e manda uma mensagem que ela não gostaria de mandar. Ela não consegue ficar tempo suficiente sozinha. Ela simplesmente ficou entediada, ela corre para pegar o celular, né? Eu não estou dizendo que você não pode fazer essas coisas porque seria ridículo demonizar o celular, a internet ou qualquer tipo de entretenimento enquanto você está literalmente assistindo a um vídeo meu na internet. E eu também trabalho com a internet, então seria ridículo isso. O que eu quero que você perceba é que existe escolha. Porque uma coisa é você decidir assistir alguma coisa. Outra coisa é você não conseguir ficar 5 minutos sem aquele estímulo. Uma coisa é você gostar de ver vídeo, né? De ouvir música, de fazer qualquer coisa. Outra coisa é você precisar disso toda vez que você fica sozinha, porque o silêncio ele começou a ficar insuportável. E se você não consegue parar, talvez seja muito interessante você parar de dizer que você está escolhendo algo, que você está escolhendo a tua própria vida. Esse é o ponto. Eu acho muito curioso quando as pessoas falam: ai, eu quero me conhecer melhor, né? Eu quero me conhecer mais, mas nunca ficam sozinhos o suficiente para realmente conhecer a própria cabeça, porque muitas vezes você acorda e aí antes de você perceber como que vai ser aquele dia, você já abriu o celular, você já viu você já viu a vida de 20 pessoas, você já leu uma mensagem que você não gostava, você já entrou numa notícia ruim, você já se comparou com alguém, você já viu alguma pessoa dizendo que você está atrasada, outra ensinando você a ganhar dinheiro, outra falando como que você deveria comer, outra pessoa explicando como que deveria ser o teu relacionamento. E aí, no meio de tudo isso, tentar descobrir qual pensamento realmente é seu é impossível, não tem como. Porque você nem deu chance para tua mente acordar antes de colocar o mundo inteiro dentro dela. Então talvez seja por isso que às 9 da manhã você já esteja cansada sem ter feito quase nada. Porque mentalmente você já viveu 50 pequenas realidades que nem pertencem a você.
E é por isso que quando eu falo de escolher pensamentos, eu também estou falando de escolher aquilo que você alimenta, né? Você não pode passar horas do teu dia consumindo comparação e achar que isso não vai afetar a tua autoestima. Você não consegue encher a tua cabeça de medo o dia inteiro e depois se surpreender porque que você tá ansiosa. Você não pode seguir pessoas que fazem você se sentir insuficiente constantemente e achar que aquilo ali é neutro, porque não é neutro. Aquilo que entra repetidamente na tua cabeça começa a participar da forma como você interpreta o mundo. E eu não estou defendendo aqui uma bolha onde você só vê coisas boas, onde você só escuta aquilo que você concorda, né? E aí você finge que o problema não existe, porque isso também seria uma forma de ignorância da minha parte. Você precisa sentir informação real, você precisa conhecer problemas, você precisa ouvir gente que pensa diferente, você precisa ser confrontada de vez em quando. Só que existe uma diferença enorme entre informação e intoxicação. Você sabe quando um conteúdo ele te informa e você sabe quando você termina de consumir alguma coisa se sentindo pior, né? Mais insuficiente, mais assustada, mais irritada, mais ansiosa. E mesmo percebendo esse efeito, você continua voltando ali todos os dias. Então, talvez você precise se perguntar: por que que eu continuo alimentando uma mente que depois eu preciso passar horas tentando acalmá-la? Tem outra coisa que muda quando você começa a observar o pensamento. Aprender a separar o que aconteceu daquilo que você concluiu sobre o que aconteceu. Isso parece meio óbvio quando você de fato começa a prestar atenção, tá? Porque quando alguém não respondeu a tua mensagem, isso aqui é um fato. Ah, ele tá me evitando, ele tá fazendo alguma coisa. Isso aqui é a tua interpretação sobre o fato que aconteceu. Se o teu chefe te manda uma mensagem dizendo que amanhã vocês precisam conversar, isso daqui é um fato. Ai, amanhã eu vou ser demitida. Meu Deus, o que será que eu fiz? Isso daqui é a tua interpretação sobre o fato que aconteceu. Às vezes, você viu uma pessoa de 25 anos, né, comprando uma casa e aí você tem 34, 35, 36 anos. O fato é que você viu uma pessoa aparentemente conquistando uma coisa que você deseja e aí você já pensa: ah, eu tô atrasada. Eu acho que eu fiz escolhas erradas durante a minha vida, eu nunca vou conseguir, todo mundo já tá na minha frente, né? Já foi produzida uma história inteira por você a partir de uma única imagem que tu viu na tela do teu celular. E isso acontece muito rápido, é em questão de segundo, porque a nossa mente ela não gosta de espaço vazio. Quando não tem informação, ela tenta completar. E se durante anos você treinou o teu cérebro a antecipar problema, ele vai preencher os espaços com a pior possibilidade disponível, com a pior possibilidade possível. E aí você começa a sofrer por algo que não aconteceu e muitas vezes nem vai acontecer. Então, talvez o pensamento nem seja completamente absurdo assim. Porque, sim, existe uma pequena possibilidade de seu chefe querer demitir você. Existe a possibilidade de alguém realmente estar se afastando de você. Existe a possibilidade de alguma coisa dar errado. Só que uma possibilidade, ela não pode ser tratada como um fato sem que isso tenha um custo. E o que eu quero te ensinar aqui não é apenas a pensar que tudo vai dar certo. Ai, vibe do pensamento positivo. Não. Eu também acredito que isso aqui não seja um pensamento maduro. Você precisa aprender a pensar. Eu não sei ainda. E eu acho que muita gente não suporta essa frase do eu não sei, porque a incerteza ela realmente dá medo. Então, a tua mente ela prefere inventar uma resposta ruim a ficar sem resposta. Só que talvez você precise treinar a tua capacidade de permanecer alguns minutos no não sei. Ah, ele não respondeu a minha mensagem e eu não sei o porquê ele não respondeu a minha mensagem. O meu chefe quer conversar comigo amanhã e eu não sei sobre o que ele quer conversar comigo amanhã. Esse projeto aqui pode ou não pode funcionar e eu ainda não tenho como saber. Aqui eu também quero separar isso daquelas conversas de pensamentos positivos, porque eu acho que quando esse tema é muito mal explicado, vira quase uma negação da tua própria realidade. Porque pensa comigo, se você está endividada, não adianta você ficar repetindo o dia inteiro eu sou rica, para você não olhar de fato para a situação, para a tua conta bancária. Se a tua relação está ruim, pensar que tudo vai ficar bem, sem ter uma conversa, não resolve. Se você está desempregada, não adianta você fingir que a situação ela não existe. Escolher pensamento não é inventar uma realidade mais confortável, é escolher uma narrativa que permite você responder melhor à realidade que já existe. Porque se você tem uma dívida real, talvez você pensar, nossa, minha vida acabou, eu sempre estrago tudo, eu nunca vou conseguir sair disso.
não seja a tua única forma de interpretar esse problema. Você pode pensar, eu sei que eu tenho um problema financeiro real agora, eu preciso parar, olhar para a situação, entender os números, entender o tamanho disso e começar a construir um plano para sair disso. Percebe como eu não aliviei o problema? Porque a dívida, ela continua ali, mas agora a tua mente não está aumentando o tamanho desse problema. Porque muitas vezes existe uma dificuldade concreta e aí você coloca uma quantidade tão grande de narrativa em cima daquilo que você passa a sofrer pela dificuldade e pela história que você criou sobre aquele problema. Por exemplo, sei lá, você perde um emprego e aí isso aqui é um problema real. Aí a tua cabeça começa a te falar: "Ah, eu sou incompetente. Ninguém mais vai querer me contratar. A minha carreira acabou. Todo mundo é melhor do que eu. Todo mundo está na minha frente." Agora você não tem apenas uma demissão para você resolver. Você tem 5 novas tragédias imaginárias para carregar junto com esse problema. Acho que talvez você precise aprender a dizer: calma, uma coisa aconteceu. Eu preciso lidar com essa coisa primeiro. Eu gosto muito dessa ideia porque a nossa mente ela tem uma tendência enorme a transformar momentos em identidades permanentes. Porque, isso aqui deu errado, aí vira, tudo vai dar errado na minha vida. Essa pessoa, ela não me escolheu, aí vira, ninguém me escolhe, né? Eu não sou escolhida por ninguém. Eu estou passando por uma fase difícil, aí essa frase vira, minha vida é horrível, eu ainda não consegui isso, e vira, eu nunca vou conseguir isso. Presta atenção como que a nossa mente gosta dessas palavras absolutas, né? Que é o sempre, que é o nunca, é o ninguém, todo mundo, nada. E raramente a realidade ela é tão absoluta assim, tá? Talvez você tenha fracassado em alguma coisa, mas isso não quer dizer que você seja uma pessoa fracassada. Em algum momento da tua vida você possa ter tomado uma decisão ruim, só que isso não te faz uma pessoa incapaz de decidir novamente, né? Talvez hoje você se sinta insegura, só que você não precisa transformar a insegurança numa característica definitiva da sua personalidade, porque quando você começa a usar essa linguagem de identidade, a tua mente começa a procurar evidências para confirmar aquela história. E você fala, eu sou uma pessoa péssima com dinheiro, eu não sei lidar com isso, e aí você começa a usar essa identidade quase como uma explicação automática para você continuar sem aprender a como administrar o dinheiro. Você diz, eu sou uma pessoa ansiosa. E aí, qualquer sensação de ansiedade vira uma confirmação de quem você acredita que você é, né? E aqui eu preciso fazer um cuidado. Claro que existem questões de saúde mentais reais que, de fato, merecem um acompanhamento adequado, né? Porque não se resolve simplesmente mudando uma frase na tua cabeça. O que eu estou tentando te falar aqui é sobre o modo como essas narrativas internas também podem ampliar certos padrões e influenciar os teus comportamentos, porque você não precisa transformar tudo que você sente numa definição de quem você é. Pensamento é treino, né? Imagina que o pensamento é uma trilha, tá? Uma trilha no meio do mato. Na primeira vez que você passa por um caminho, existe ali uma certa dificuldade, né? Tem galho no meio do caminho, ele não tá marcado ali. Mas se você começa a passar naquele mesmo lugar todos os dias, depois de um certo tempo, existe ali uma trilha pronta. E com o pensamento acontece algo muito parecido. Se toda vez que surge uma oportunidade, a tua resposta automaticamente é eu não sou capaz, você está fortalecendo essa trilha. Se toda vez que alguém consegue algo e aí você pensa, eu estou atrasada, você está fortalecendo essa trilha? Se toda vez que você fica com medo, que você sente medo, e aí você entende que, eu não devo ir, não devo fazer isso, você está fortalecendo essa trilha? Depois a mente faz aquilo sem esforço, porque é o caminho que você ensinou para ela. E talvez você chame isso de personalidade, quando em alguns casos é apenas uma rota mental extremamente praticada todos os dias pela tua mente. E se isso foi praticado, você pode começar a praticar outra. Só que exige perceber quando que você entrou nessa trilha antiga. Você precisa conseguir se pegar pensando, isso não vai dar certo? E em vez de você seguir automaticamente para isso, você pergunta, com base em quê? Quem disse que não vai dar certo? Você precisa se perceber comparando a sua própria vida e dizer, espera, por que a conquista dessa pessoa virou uma ofensa contra mim, virou uma agressão contra mim? Você precisa notar quando você está antecipando rejeição e perguntar, eu tenho evidência ou eu estou tentando preencher uma informação que eu ainda não tenho? E essas perguntas, elas podem parecer um pouco pequenas, mas elas fazem uma coisa que é essencial. Elas interrompem o teu automático. Eu acho que uma parte enorme das escolhas ruins que nós fazemos nasce justamente de não existir esse intervalo.
Porque quando alguém fala alguma coisa pra gente, a gente vai lá e responde na hora. Quando a gente fica com raiva de alguma coisa, a gente quer descontar aquela raiva e quer mandar mensagem na hora, né? Se a gente sente medo de fazer alguma coisa, a gente vai lá e cancela aquele projeto. Se a gente está insegura com algo, logo a gente quer desistir. Se você se sente triste, você procura uma forma de anestesiar aquilo. Só que pensar exige um pouco mais de lentidão. Talvez você não precise responder aquela mensagem imediatamente. Talvez você possa ficar com essa raiva e perguntar o que exatamente incomodou você antes de você ir lá e atacar alguém, né? Talvez você consiga perceber a tua vergonha antes de você ir lá e apagar aquele conteúdo que você passou horas fazendo. Talvez você possa sentir medo antes de decidir que você não vai fazer, né? E eu acho que esse intervalo é aonde começa uma forma real de domínio sobre si mesma, sobre a tua própria vida. Porque você não controla o que você sentiu, você nunca vai controlar isso, mas você escolhe o que você vai fazer com aquilo. Só que, para você construir esse intervalo, você precisa aprender a suportar um pouco do silêncio. Eu volto para esse assunto porque eu realmente acho que esse é um dos grandes problemas do momento em que nós estamos vivendo. Porque você tem tanto acesso a estímulo que começou a tratar a ausência de estímulo como algum tipo de problema, né? Tenta fazer uma caminhada sem fone de ouvido, sem música. Tenta tomar um café sem pegar no celular. Tenta comer alguma coisa sem teu celular. Tenta sentar no carro antes de entrar em casa e ficar 5 minutos ali sem fazer nada. Você não precisa, eu não tô falando que você precisa meditar durante 2 horas do teu dia, nem virar uma pessoa completamente diferente quando acabar esse vídeo ou amanhã. Você precisa observar, porque provavelmente a tua mão ela vai procurar o telefone automaticamente, porque já faz parte da nossa rotina, é um hábito. Talvez a tua cabeça te diga que você está perdendo tempo fazendo isso. Talvez apareça uma inquietação, é normal. E eu acho que vale a pena perguntar: por que que 5 minutos comigo mesma parece tão difícil? Por que que é tão difícil ficar parada por 5 minutos? Porque você vai passar a vida inteira com você, né? Você pode mudar de país, você pode terminar relações, você pode trocar de amizades, você pode mudar de profissão, mas você sempre vai estar com você. Existe alguma coisa muito importante em aprender a transformar sua mente num lugar que você conhece, num lugar que é familiar? Não precisa ser um lugar calmo o tempo inteiro, não precisa ser agradável todos os dias, mas ele precisa ser familiar. Você precisa perceber que quando você está cansada, a tua cabeça ela fica um pouco mais catastrófica. Você precisa notar que certas situações te despertam medos antigos. Você precisa reconhecer que quando você não tem informação, você tende a preencher isso com rejeição. Porque quando você conhece o padrão, você não precisa tratar cada pensamento como uma descoberta nova. Se você pensa, eu conheço isso, eu sempre fico mais negativa quando eu já estou cansada, quando eu tô exausta, e isso já muda a tua resposta. Então, talvez, em vez de você tomar uma grande decisão naquela noite, no momento da raiva, dorme um pouco, né? A famosa frase, dorme que passa. E aí amanhã você pensa e amanhã você vê como que você vai resolver aquilo. E eu acho que uma das coisas mais importantes que uma pessoa pode aprender é não tomar decisões permanentes em estados temporários. Se você está com raiva e você quer terminar uma relação, espera, respira. Analisa se você realmente quer aquilo. Se você está exausta e você simplesmente quer, ai, foda-se essa profissão, eu vou largar a minha carreira. Talvez você de fato precise descansar, entender o que que seu corpo está te dizendo. Se você acabou de receber uma crítica e aí você vai lá e já quer apagar o conteúdo que você fez, você precisa entender por que aquela crítica incomodou você, né? Deixa passar algumas horas. Não significa que toda emoção ela deve ser ignorada, porque às vezes ela está mostrando alguma coisa importante. Só que você precisa aprender a investigar antes de entregar a decisão final para ela, né, para a emoção. Existe uma outra coisa que eu acho que a gente precisa falar. Ruminação não é reflexão. Tem gente que diz, eu penso demais, né, sobre tudo. Como se ela estivesse fazendo uma análise extremamente profunda da vida, quando na prática ela está apenas repetindo o mesmo medo em 50 formatos diferentes, né? E se der errado? E se eu passar vergonha? E se ninguém gostar? E se eu postar isso daqui e ninguém assistir? E se eu investir nisso daqui e eu perder dinheiro? E se eu não conseguir? E se eu me arrepender? Chega um momento em que você não está mais encontrando novas informações. Você está girando, você está num looping constante. Porque a reflexão ela deveria ajudar você a chegar em algum tipo de movimento. Porque se existe um risco de você perder dinheiro se você investir em algo, quanto que você pode testar sem comprometer a tua vida inteira? Se você tem medo de que ninguém compre algo de você, como que você pode validar isso antes de construir algo muito grande?
né? Se você não sabe se você gosta daquela profissão que você quer seguir, como que você consegue experimentar uma parte pequena dela? Aí agora você começa a ver ação, existe ação. Porque tem uma coisa que a tua mente odeia admitir. Algumas respostas só aparecem depois que você faz, depois que você dá o primeiro passo. Você não vai conseguir pensar o suficiente para descobrir exatamente como você vai se sentir depois de abrir um negócio. Você não vai conseguir analisar uma relação durante 3 anos sem precisar de fato ter uma conversa com aquela pessoa. Você não vai ter certeza de que você gosta de produzir conteúdo antes de produzir conteúdo. A vida entrega muita clareza em movimento. Só que a mente, ela quer clareza antes porque ela gostaria de eliminar o risco. Mas ela não vai eliminar o risco. Então, existe uma hora em que você precisa olhar para o pensamento e reconhecer o medo e dizer: eu já entendi. Agora eu preciso produzir novas informações, né? Talvez seja mandar uma mensagem para alguém, talvez seja começar alguma coisa nova, talvez seja tentar alguma coisa nova, talvez seja publicar aquele vídeo que você diz tanto que você quer postar. Talvez você, talvez seja perguntar algo que você quer perguntar há muito tempo e você não pergunta. Porque continuar pensando não é sempre um sinal de prudência. Às vezes é só uma forma sofisticada de adiar, né? A famosa procrastinação. E voltando para a imagem que abriu esse vídeo, do mesmo jeito que você não veste todas as roupas que estão lá no teu armário, você também não precisa vestir todos os pensamentos que aparecem na tua cabeça. Você pode perceber uma insegurança e não carregar ela durante o teu dia inteiro. Você pode perceber um medo e não carregar esse medo, né, no teu dia inteiro. Você não está fingindo que o pensamento ele não apareceu. Você só não está deixando ele virar a roupa com quem vai caminhar durante todo o dia, né, durante o dia inteiro. Talvez seja exatamente isso que eu quero dizer quando eu falo de escolher pensamentos. Você não escolhe tudo que entra. Às vezes aparece uma coisa absurda, né? Um medo antigo, uma lembrança, uma comparação com alguém. Mas você pode escolher aquilo que você alimenta. Você pode escolher aquilo que você questiona. Você pode decidir o que você vai fazer a partir do pensamento que apareceu. Você pode decidir qual é a ação que você vai tomar a partir desse pensamento. Principalmente, você pode se recusar a transformar um pensamento ruim numa identidade interna. Porque se você não faz isso conscientemente, a tua mente vai fazer isso por hábito. Porque o hábito, ele não pergunta para onde você quer ir, ele apenas repete aquilo que ele já conhece, aquilo que foi ensinado para a tua mente. Então, quando eu digo, você quer tanto controlar a tua vida, trabalha a tua mente. Eu não estou prometendo que se você dominar o teu pensamento, nada de ruim vai acontecer na tua vida. As coisas vão sair do teu controle, você não tem como controlar tudo. As pessoas vão te interpretar de uma maneira que talvez você não gostaria, né? Você vai errar. Talvez um projeto que parece perfeito para você hoje precisa ser abandonado, mas você pode desenvolver uma coisa muito mais útil do que ter controle total, que é a confiança na forma como você responde às coisas que acontecem. Em vez de você precisar acreditar que ninguém vai rejeitar você, você pode construir uma mente que não transforma a rejeição em ausência de valor. Em vez de você precisar ter certeza de que o teu projeto vai funcionar, você pode desenvolver uma capacidade de observar o que aconteceu, corrigir e ir lá e tentar uma outra vez, ou ir lá e tentar uma outra coisa. Então, em vez de você exigir que a vida inteira seja previsível para você se sentir segura, você pode começar a confiar mais em si mesmo. Para mim, isso é muito mais poderoso, porque controlar o mundo é impossível, você não vai controlar o mundo. Agora, aprender a se governar é um trabalho para a vida inteira, mas é possível. Então, eu quero te propor uma coisa simples aqui, né, para essa semana. Não tenta controlar a tua mente inteira. Só presta atenção nas frases que mais se repetem dentro dela. Qual é essas frases? Não vai dar certo? Eu estou atrasada? Eu não tenho capacidade? Ninguém vai gostar? Eu vou passar vergonha? Ou eu não tenho tempo? É tarde demais? Percebe quais são essas frases que aparecem constantemente para você. E aí, quando você percebe essa frase, em vez de você aceitar imediatamente, né, para si, pergunta de onde ela veio. Qual evidência existe? Se aquilo ali é um fato ou é uma interpretação? E se existe uma maneira muito mais honesta de você enxergar aquela situação? Você não precisa encontrar uma frase bonita para aquilo. Eu não quero que você troque o eu vou fracassar por eu sou a pessoa mais incrível do mundo. Não, talvez a resposta mais honesta ela seja muito mais simples. Eu ainda não sei se isso aqui vai funcionar, mas eu vou e eu posso tentar. E isso já é o suficiente.
né? E também nessa semana, tenta criar alguns minutos em silêncio, seja 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15. Vai progredindo conforme você observa. Fica sem celular, fica sem nenhum estímulo, sem música. Só observa o que começa a aparecer quando você diminui o barulho. Talvez você descubra que você está cansada de alguma situação. Talvez você perceba que você sente uma raiva de alguma coisa. Talvez você lembre de uma conversa que você está adiando há muito tempo. Talvez não apareça nada espetacular e você simplesmente perceba que você não consegue suportar ficar 5 minutos parada. Isso por si só já é uma informação. Porque talvez você esteja tentando controlar a sua vida inteira sem conseguir permanecer 5 minutos diante da tua própria cabeça. Então, talvez a mudança não seja conseguir pensar coisas maravilhosas o dia inteiro, só pensar coisas positivas o dia inteiro. E conforme você vai conhecendo essa diferença, começa a existir mais espaço entre aquilo que surge na tua cabeça e aquilo que vai comandar a tua vida. Para mim, esse espaço aqui é o que muda tudo, porque você pode sentir medo e ainda assim continuar. Você pode se sentir insegura e ainda assim aprender. Você pode não saber o que vai acontecer e ainda assim dar o próximo passo. Você pode admitir que alguma coisa não funcionou sem transformar aquilo numa sentença sobre quem você é. E eu acho que isso é uma forma muito mais real de força do que tentar ser uma pessoa que nunca sente nada, né? Nunca sente nada de ruim, porque você vai sentir. A questão é se tudo aquilo que você sente terá autoridade para decidir sobre a tua vida. Então, se existe uma coisa que eu gostaria que você levasse desse bate-papo aqui, que eu acho que eu já me estendi demais, é que o silêncio ele não é teu inimigo. O pensamento não é sempre verdade. E a sua mente ela precisa de treinamento da mesma forma que qualquer outra habilidade da sua vida precisa. Talvez nesse meio tempo você descubra que uma parte enorme do caos que você tenta resolver do lado de fora começa na forma como você interpreta aquilo que acontece aqui dentro. Daí, quando você aprende a observar, questionar, e aí você aprende a escolher melhor aquilo que você vai alimentar, talvez você não consiga controlar a tua vida inteira e você não vai, mas você começa a ter muito mais clareza sobre quem está tomando as decisões dentro dela. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu tenho uma comunidade que se chama Fenda, que foi criada para as pessoas que querem construir uma vida diferente, né? Está em um ambiente onde todo mundo está caminhando junto, onde todo mundo está aprendendo, está evoluindo, está colocando as coisas em prática. Se você sente que está na hora de sair do automático da tua vida e começar a construir uma vida que faça mais sentido para você, o link para conhecer a Fenda está aqui na descrição. Até o próximo vídeo.